Como começar a aprender inglês em 2023? Se você clicou nesse vídeo, significa que você é iniciante e você tem esse sonho de falar inglês, de aprender inglês, porque você sabe que o inglês pode abrir muitas portas na sua vida. Pode te trazer um sucesso financeiro, pode fazer com que você ganhe mais, que você consiga uma promoção no seu emprego, ou que você consiga aquela vaga tão sonhada numa multinacional. O inglês pode fazer com que você consiga fazer viagens incríveis de forma independente, ou pode fazer com que você entre para o mundo dos fluentes, onde você vai encontrar muitas oportunidades que só quem é fluente em inglês consegue ter. Então, primeiramente, quero te dar os parabéns por você ter clicado nesse vídeo, porque esse foi o primeiro passo. O primeiro passo para você chegar à fluência, que foi o quê? Você pesquisar como começar a aprender inglês nesse ano de 2023. E eu não sei se você está vendo esse vídeo ainda nesse ano de 2023, ou 2024, 2025, não sei quando você vai estar vendo esse vídeo, mas tudo que eu passar aqui vale para qualquer ano, tá bom? Então vamos lá, presta muita atenção, porque aqui eu vou te passar o passo a passo, tudo que você tem que fazer para você finalmente chegar à fluência em inglês e aprender nesse ano. Agora, antes de eu começar, deixa eu me apresentar para você. Meu nome é Vinícius Safiotti, eu sou seu teacher de inglês. E se você é novo por aqui, eu gostaria de pedir para que você se inscrevesse aqui no meu canal e ativasse as notificações para você não perder nenhum vídeo que eu posto. Todas as semanas eu compartilho aqui alguns vídeos com vocês, pelo menos 2 vídeos por semana, te trazendo alguma aula, algum conteúdo, algum insight aí diferente para você aprender inglês. Eu tenho certeza que esse canal vai ser um instrumento muito poderoso para fazer você mudar de vida, que é através do inglês. Um outro recadinho muito importante para você é que eu tenho uma comunidade que eu chamo de Os Fluentes. Eu criei essa comunidade para ter um contato mais próximo de você. Eu, todos os dias, de segunda a sábado, eu posto um áudio de conteúdo lá para vocês e também alguns conteúdos extras, tá bom? É muito importante que você também faça parte se você quer aprender inglês nesse ano de 2023 ou em algum outro ano que você está vendo esse vídeo. Então o link vai estar aqui embaixo para você na descrição, o link da minha comunidade. Você é super bem-vindo, tá bom? Bem-vindo ou bem-vinda. E saiba que é gratuito, tá? Você consegue fazer parte da comunidade sem pagar nada. Só quero ter um contato mais próximo de você lá dentro, tá bom? Vamos lá que eu tô te esperando lá na nossa comunidade. Voltando aqui para o assunto do nosso vídeo, agora eu quero mostrar para você qual que é o caminho, qual que é o passo a passo que você precisa seguir para falar inglês nesse ano de 2023 e aprender essa jossa de uma vez por todas. Tá? É o seguinte, ó. Eu sou uma das pessoas mais recomendadas para falar sobre isso para você. Se você não me conhece, eu comecei a estudar inglês com 12 anos de idade. Desde pequeno, meus pais sempre falavam para mim: Vini, você precisa aprender inglês. Inglês é muito importante, tal. E eu, quando mais novo, fui matriculado em 3 escolas tradicionais pelos meus pais. E aqui já é um dos pontos que eu quero trazer para você. O método tradicional das escolas, né, principalmente dessas escolas de grandes nomes aí, que existe no mercado hoje, é um método obsoleto, é um método ultrapassado. Antigamente, a gente não tinha um acesso à informação do jeito que a gente tem hoje. E o método dessas escolas tradicionais não acompanhou a evolução da nossa tecnologia. Então, antigamente, para você estudar um idioma, tinha 2 formas. Ou você tinha que morar no país de origem, né? Talvez nos Estados Unidos, na Inglaterra, tal tudo, você tinha que viajar e morar no país, ou você tinha que decorar o dicionário inteiro. Era assim que você estudava um idioma. Depois do dicionário, acabou passando o quê? Alguns livros de ajuda, livros de gramática, com várias regrinhas, tal tudo, e muitas escolas até hoje utilizam esse método de livro, onde você compra um livro da unidade 1 até a unidade 6, você passa anos e anos estudando esse livro, fazendo vários exercícios, e aí depois você sai da escola achando que você falou inglês, achando que você aprendeu inglês, quando na verdade a escola te formou um professor de inglês e não uma pessoa fluente. Mas agora você pode estar pensando assim: ah, mas é legal eu me formar um professor. Depende, não é porque você conhece várias regras de gramática que isso significa que você consiga falar de forma fluente. Eu tenho muitos colegas de trabalho, muitos professores que eu conheço, são ótimos professores. Tem uma didática incrível. Você consegue aprender qualquer assunto de gramática com esse professor. Só que se você colocar esse professor na frente de uma pessoa nativa para conversar, trocar uma ideia lá de 10 minutos mais ou menos,
ele não vai conseguir, ele vai ter muita dificuldade. Mas para ensinar, para didática, ele até consegue, porque ele tem uma boa didática, ele tem um bom conhecimento da gramática, tá? Agora, isso não significa que ele saiba falar inglês de forma fluente. E eu acho que se você clicou nesse vídeo, é porque você quer falar de forma fluente e você não quer se tornar um professor. Talvez, sei lá, no futuro você até decida ser um professor, ou agora mesmo você quer se tornar um professor de inglês, ou não. Não sei. Os seus objetivos você que sabe. Mas se o seu objetivo é falar inglês de forma fluente, o primeiro passo é abandonar o método tradicional, onde é focado em gramática. Porque o método tradicional, ele foca, tá? Ele foca em formar professor e não em formar fluente. Segundo ponto que você precisa entender, e esse ponto ainda está ligado um pouco com o primeiro ponto, que é voltado para o método tradicional, que é o quê? Proficiência é diferente de fluência. O que é a proficiência? Proficiência é você dominar tudo em relação à língua. Então você conhece as regras de gramática, você conhece a pronúncia, você consegue falar de forma fluente, você tem um pleno domínio do idioma. Só que aí que tá. A fluência, ela vem antes da proficiência. Não é ao contrário, primeiro você é proficiente, depois você é fluente. Não, primeiro você chega à fluência, depois você se torna uma pessoa proficiente. E o método tradicional, ele pula essa etapa onde te torna fluente. Ele já quer te ensinar as regras de gramática, coisas que talvez você nem precise aprender. E eu vou te dar um exemplo muito claro nisso. Se eu vier aqui e perguntar para você que o que é um verbo transitivo indireto da nossa língua portuguesa, você não vai saber te responder. Talvez você até saiba, só que de 10 pessoas, umas 9 pessoas não vão conseguir me responder o que é um verbo transitivo indireto, um verbo intransitivo, porque isso são as regras de gramática da nossa língua. Só que perceba que você não precisa saber o que é um verbo transitivo, ou sei lá, se eu pergunto pra você o que é um sujeito indeterminado, um objeto, não sei do que. Você não precisa saber disso para você falar português. Quantos brasileiros não conseguiram concluir o ensino médio, o ensino fundamental até, e conseguem se comunicar em português de forma fluente? Então, qual que é a conclusão que a gente pode chegar aqui? É que você não precisa conhecer gramática, ser um expert em gramática para você falar de forma fluente. Isso eu preciso que entre na sua cabeça nesse ano, tá? No momento que você tá vendo esse vídeo, não sei se é em 2023 ou se vai ser depois, coloque isso na sua cabeça, tá? Você não precisa ser um expert em gramática para você falar de forma fluente. E compare com a nossa língua portuguesa. Muitos assuntos de português eu tenho certeza que você nem faz ideia, né? Eu, por exemplo, eu não sei. Se você perguntar para mim o que é um verbo, eu não sei falar. Na nossa língua portuguesa eu não sei. Só que eu sou fluente em português, eu sou fluente em inglês. Como é a minha profissão, né, eu também conheço muito bem sobre a gramática da língua inglesa, mas porque é a minha profissão. Só que se eu não quisesse ser um professor de inglês, eu conseguiria falar inglês de forma fluente, sem me preocupar tanto com a gramática, tá bom? Então isso precisa entrar na sua cabeça de uma vez por todas, beleza? Agora que esses dois pontos entraram na sua cabeça, a terceira coisa que eu quero falar pra você é o seguinte. Agora vamos entrar no método, né? Pô, Vini, beleza, eu tenho que abandonar o método tradicional, as escolas tradicionais, não me preocupar tanto com a gramática. Como que eu, então, devo estudar inglês para chegar à fluência? E aqui eu vou te explicar o que está por trás do meu método, que é o método dos blocos. O que é um bloco? Bloco é, por exemplo, uma estrutura dentro de uma frase onde você precisa dominar. Por exemplo, se eu falar assim para você, ó, eu gosto de comer. Como que é eu gosto de comer em inglês? I like to eat. Eu posso pegar esse bloco e eu posso mudar esse bloco seguindo o mesmo padrão. Eu posso falar assim, ó, eu gosto de comprar. I like to buy. Eu gosto de fazer. I like to do. Eu gosto de usar. I like to use. Eu gosto de ligar. I like to call. Eu gosto de assistir. I like to watch. Perceba que em todas essas frases eu estou seguindo o mesmo padrão. E veja que com um padrão eu consigo montar várias frases de uma vez só seguindo o mesmo padrão. Então esse é o primeiro passo que você precisa dar. Dominar esses padrões da língua inglesa. Isso é muito importante. Porque você não vai ficar pensando muito na regra de gramática na hora de você montar uma frase, né? Na hora que você está se comunicando. Porque o que é a fluência? A fluência é você se comunicar de forma rápida, sem ficar pensando muito. Não sei o quê. Então quando você consegue dominar essas estruturas, você consegue montar as suas frases de forma rápida. Por exemplo, como que é eu gosto de cozinhar em inglês? I like to cook. Eu gosto de dormir.
I like to sleep. Veja que todas essas frases eu sigo a mesma estrutura. E eu posso pegar qualquer verbo aqui, que vai ser fácil montar, tá bom? Então domine essas estruturas, porque é isso que vai fazer você montar suas frases de forma rápida. E esse é um dos pilares da fluência, tá bom? São 3 pilares e esse aqui é o primeiro. O segundo pilar da fluência é o quê? É você aumentar o seu vocabulário. Isso precisa estar muito claro para você também. Por quê, gente? Existe uma coisa que é vocabulário ativo e vocabulário passivo. Por exemplo, na língua portuguesa, existem palavras que muitas pessoas não usam no dia a dia. Sei lá, vou pegar um exemplo aqui, paralelepípedo. Essa é uma palavra que talvez você deva conhecer, só que quantas vezes no seu dia a dia você usa a palavra paralelepípedo? Sei lá, quantas vezes no ano você usou a palavra paralelepípedo? Acho que dá pra contar na palma da sua mão, né? Se você usou 2, 3, é muito. O que eu tô querendo dizer com isso? Que você não precisa focar em conhecer todas as palavras do inglês, você ser praticamente um dicionário ambulante, mas existem aquelas palavras que são mais usadas no dia a dia e a gente chama de vocabulário ativo, tá? Então o seu foco tem que ser conhecer e dominar todas essas palavras, tá? Não só palavras, mas estruturas, expressões também é muito importante, tá bom? Então foque em construir esse vocabulário ativo, tá bom? Que em média aí, tá? É de 15 a 20 mil palavras. Nossa, Vinícius, é muito. Não é muito. Um nativo tem em média aí de 15 a 20 mil palavras. Só que, ó, na língua inglesa existem mais de 275 mil palavras. É muita palavra. Você não precisa conhecer todas. Você conhecendo aí, né? Você tendo um pleno domínio, né? Você dominar mesmo umas 15, 20 mil palavras, você já tem um vocabulário muito bom para se comunicar em inglês, tá bom? Então esse é o segundo pilar, aumentar o seu vocabulário. O terceiro pilar que você precisa trabalhar também, mas antes de eu passar aqui para você, só quero confirmar se você já se inscreveu no meu canal, já ativou as notificações e se você já entrou na comunidade Os Fluentes para eu te direcionar cada vez mais. Então vai lá, hein? Eu tô te esperando, hein? Não come bola. Bom, vamos voltar aqui então ao terceiro pilar agora. Eu vou compartilhar com vocês, que é o quê? É você trabalhar o seu listening. Eu acho que muitos estudantes aí, né? Se você já vem estudando inglês há um bom tempo, você já ouviu muitos professores falar que seu foco tem que ser o listening. Eu concordo, o listening ele é muito importante e ele deve ser sim um dos seus 3 focos aí, principalmente no começo dos seus estudos. Porque, gente, primeiro a gente entende, primeiro a gente escuta e depois a gente fala. Em uma conversa, por exemplo, você precisa entender o que a pessoa está falando com você. Como você vai conseguir se comunicar se a pessoa fala com você e você não entende? A comunicação, ela quebra ali, né? Uma comunicação é o que? É você entender e você falar. Você ouviu, você processa o que a pessoa falou e você se comunica, você conversa, certo? Então a comunicação ela começa onde? Pelo entendimento. Se você não entendeu o que a pessoa falou, já era. Você tá lascado, né não? Então o listening também é um dos 3 pilares para você chegar à fluência, tá? Então trabalhe muito o seu listening, escute muito inglês, isso é muito importante. Sempre esteja escutando inglês. Todo santo dia separa lá uns 15, 20 minutinhos para você só ouvir inglês. Se concentra, que isso vai mudar muito o seu nível de inglês, tá bom? Você vai chegar à fluência, tá? Então, recapitulando, são 3 pilares para você chegar à fluência que você precisa começar a trabalhar. Dominar as estruturas para você conseguir montar suas frases rápido. Segundo, o que é? Qual que é o segundo pilar? Aumentar o seu vocabulário, muito importante. E o terceiro pilar, trabalhar o seu listening. Gente, eu tenho certeza que se você aplicar tudo que eu passar aqui para você, se você focar nessas 3 habilidades que eu passei aqui para você, é impossível você não aprender inglês nesse ano de 2023. Espero muito que tenha gostado desse vídeo. Coloca aqui nos comentários o que você achou, se esse vídeo te ajudou. Espero muito que você tenha gostado, tá bom? Um grande abraço e eu te vejo no próximo vídeo.